Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo e falar um pouquinho sobre contabilidade gerencial versus a contabilidade financeira. E eu sei que são duas funções muito diferentes da contabilidade, dois papéis assim muito importantes, né? Eu não quero de forma alguma fazer juízo de valor, mas destacar a importância dos dois. Mas ao mesmo tempo, como tem sido o foco do nosso canal, focar na contabilidade gerencial, que tem relação, que na verdade utiliza a contabilidade de custos como uma de suas ferramentas, tá bom? Então, no decorrer que a gente vai fazer umas anotações, então vamos lá. Então, vamos falar aqui da contabilidade gerencial, né? Então, qual que é o valor, qual que é a importância de cada uma? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Então, pessoal, contabilidade gerencial, na verdade, ela é um processo, tá? Ela não tão exatamente uma área da ciência contábil, é também, mas principalmente ela é um processo focado em fornecer a gestores e funcionários de uma organização informações relevantes, financeiras ou não financeiras, né? Para tomada de decisão, para alocação de recursos, para monitoramento e avaliação e para recompensas por desempenho, por exemplo. Então, a contabilidade gerencial, ela pode perfeitamente ter uma função voltada junto com a área de RH, junto com a área de marketing, junto com o departamento de produção, enfim. Então, ela vai atender a toda essa demanda que a empresa tem, né? Então, olha só, contabilidade gerencial, vamos tomando nossas notas aqui, né? Tem uma função de tomada de decisão, certo? Então tem uma função de tomada de decisão aí, na verdade. Deixa eu deixar aqui para fácil para vocês, né? Olha lá, função de tomada de decisão. Então a contabilidade gerencial, ela tem essa característica. Então um exemplo de informação que a contabilidade gerencial pode prover, por exemplo, relatório de despesas de um departamento, ou um custo de montagem de uma linha de montagem, ou um custo de montagem de uma linha de produtos eletrônicos, de montadora de veículos, enfim, qualquer vínculo relacionado à produção é um exemplo de informação que é gerencial. E além do que, o custo de fabricar um produto ou de prestar um serviço, o custo de desempenhar uma tarefa ou um processo de negócio. Então a contabilidade gerencial ela vai estar toda voltada nessa direção, na direção de decisão, direção de custos, né? Então contabilidade, um dos focos da contabilidade gerencial é esse aqui, né? É os custos do processo, os custos de tomada de decisão, enfim. Contabilidade gerencial vem justamente como esse auxiliar, né? Então, quais são as principais diferenças aí entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira? Eu quero abordar um pouquinho a contabilidade financeira. A contabilidade financeira tem os seguintes atributos. Primeiro, ela é retrospectiva, né? Ela tem uma função retrospectiva, por quê? Porque ela resume, em termos financeiros, o resultado de decisões e transações anteriores. Então, quando a empresa vai lá, o contador vai lá e fecha lá o balanço patrimonial, 31/12 do ano X. O que ela está fazendo? Ela está, na verdade, retomando, fazendo uma retrospectiva do que foi aquele período, né, do que foi aquele exercício contábil, aquele período contábil que a empresa passou, né, chamado X, ou 2020, por exemplo, 2021, 2019, enfim, 31/12 de 2019, balanço patrimonial. Qual que é a função dele? Avaliar as mutações patrimoniais que a empresa teve. Demonstração do resultado do exercício, 31/12 de 2019, por exemplo. Quais foram as operações que geraram receita, os custos, as despesas financeiras, as margens da empresa nesse período, nesse ano, o balancete do trimestral, o balancete semestral, enfim, tem toda essa função. Então, a contabilidade financeira tem uma função retrospectiva, ela pega informações e avalia períodos anteriores, né? Então, ela é principalmente voltada, outra característica da contabilidade financeira, ela é principalmente voltada aos stakeholders externos, como investidores, financiadores, reguladores, cobradores de impostos, fisco. Então, a contabilidade financeira vai ter essa função de prover relatórios para que stakeholders externos, internos também, lógico, né, que também são utilizados na tomada de decisões ou em previsões futuras.
Mas o foco principal vai estar nesse aí, os stakeholders externos à organização, né? O fisco, o mercado de ações, a CVM, os órgãos reguladores, as empresas que fazem estatísticas de mercado da qual aquela empresa faz parte, também tem esse interesse nessa informação contábil financeira. E ele deve ser consistente com todo um contexto, um conjunto de normatizações puxadas aí por CPC, CVM, FASB, IASB, FRS, enfim, são todos órgãos e procedimentos contábeis dos quais a contabilidade financeira responde, dos quais ela tem que estar normatizada. Por quê? Porque ela vem apresentar uma informação totalmente confiável, né? Então, vamos tomar uma nota aqui, né? Então, a financeira, quais são as características, né? Ela é retrospectiva e normatizada. Então, ela tende aí a um conjunto de normas de órgãos responsáveis por isso, e é assim que tem que ser. Em contraste com a informação contábil gerencial, então a contabilidade gerencial, então o que ela vai abordar aí, né? Qual que é a função dela em contraste com a financeira? Então, ela é retrospectiva ao fornecer feedback sobre operações anteriores e também prospectiva em comparar previsões. Então, ela fornece feedback, ela pega os relatórios que a financeira elabora, fornece feedback sobre desempenho, sobre rentabilidade, sobre N fatores ciclos, enfim, vários indicadores aí de desempenho econômico e financeiro, e ao mesmo tempo ela prospecta, né? Ela consegue olhar para frente e prever a partir disso, a partir de cenários de mercado. Então se tem aí na contabilidade gerencial essa função importante de prospectar futuro, prospectar receitas, lucros, enfim, de um modo geral, comportamento. De certa forma, lembra que uma prospecção não tem um nível de precisão, vai depender de vários fatores, mas você junta informação de mercado com as informações internas, você consegue trabalhar com um certo nível de segurança aí em prospecções, né? Então, a função da contabilidade gerencial, isso, né? Então, relatório retrospectivo e planejamento prospectivo, a contabilidade gerencial vai usar medidas financeiras e não financeiras, então ela vai juntar fatores internos e externos, né? Relatório financeiro da empresa com fatores econômicos, com fatores que ela recebe, por exemplo, de desempenho dos recursos humanos, com fatores que ela recebe, por exemplo, de desempenho dos sistemas operacionais que a empresa tem, enfim. São N situações com fatores relacionados ao desempenho do time de marketing, time de vendas, o comercial. Então, ela vai juntar isso e, em função disso, fazer prospecções. Então, é uma função da contabilidade gerencial, isso, né? Está orientada para atender necessidade de tomada de decisão dos funcionários e gerentes das organizações. Então, um bom sistema de contabilidade gerencial, ele se torna uma vantagem competitiva para o negócio, né? Ele tem essa possibilidade de trazer, de agregar valor, de construir valor para a empresa, construir valor para o sócio e também se tornar uma vantagem competitiva. E ela não tem tantas formas ou normas, né, prescritivas sobre o seu conteúdo. Lógico que o conteúdo de contabilidade gerencial precisa ser desenvolvido em cima dos princípios contábeis já pré-estabelecidos, já consagrados aí no uso, né, com o tempo, mas ao mesmo tempo ela tem um certo grau de flexibilidade, porque cada empresa vai necessitar de um tipo de informação contábil. Então, por exemplo, eu não preciso me preocupar com moeda estrangeira se a minha empresa não negocia valores em moeda estrangeira, se ela não depende de moeda estrangeira, se ela não depende de importações, por exemplo, ou exportações. Enfim, são fatores que acabam sendo customizados e relevantes para cada contexto de organização, né? Então, ela não tem uma estrutura tão formal nesse sentido, né? Então, a contabilidade gerencial, se a gente puder resumir aqui só para a gente, vamos fechar aqui as nossas anotações. Então, gerencial, ela é pouco normatizada, né? Pouco normatizada. Não significa zero, tá? Normatização. E orientada ao futuro, ou a prospecções, né? Orientada e focada mais na frente, né? Na tomada de decisão futura, tá bom?
E aí um breve histórico da contabilidade gerencial, na verdade a gente tem algumas fases dela, né? Então, por exemplo, no início do século XIX, ela estava principalmente voltada a custos de produção de projetos individuais, né? Então, contabilidade gerencial, ela se resumia nesse período aí a custos. Então, a você calcular o custeio de um produto, uma absorção de um produto, custos indiretos, rateios de custos para produção de produtos individuais, para comprar a geração de serviço ao cliente, enfim, a contabilidade financeira, gerencial, desculpa, ela tem essa ênfase no começo do século XIX, mas conforme os sistemas de produções vão evoluindo, tanto em escala quanto em escopo, né? Então, aumenta o escopo de produção, aumenta o nível de produção, também você aumenta o rigor, por exemplo, para o cuidado com os custos, né? Então, você tem, meados do século XIX, gerentes de estradas de ferro que implementam sistemas interessantes, né? Sistemas bem robustos de custeio e complexos, porque naquele momento as estradas de ferro se tornam um fator importante no desenvolvimento econômico dos países, né? No Brasil e também mundo, né? Mas especialmente Estados Unidos, que a gente tem esse destaque, né? Então você tem aí o uso das ferrovias para transportar boa parte da economia de insumos e etc. Então isso se torna importante, se torna fundamental que se ganhe produtividade, que se ganhe em termos de custos, né? Então, se a gente puder aí fazer um histórico, né, ele começa na verdade com a contabilidade gerencial no início do século XIX com as ferrovias, né? Então, quanto custa transportar determinado produto, né? Então, essa é a pergunta que a contabilidade de custos que a contabilidade gerencial vai responder, né? Focada aí principalmente em fatores relacionados a custos. Bom, até que no final do século XIX, a gente tem o Andrew Carnegie, que com a siderúrgica, ele desenvolve sistemas detalhados de registro de custos de mão de obra nos seus fornos, né? Então, ele começa a estudar e agir intensivamente a partir de informações, seus sistemas para reduzir continuamente seus custos. Então, inicia-se essa necessidade, essa corrida por ter melhor custo, por ter melhor preço, por ser mais competitivo, por ter valores mais interessantes para agregar o cliente, enfim. Então, se tem toda uma sistemática aí, né? Então, ele explora bastante os seus custos para reduzir seus preços a níveis que os concorrentes muitas vezes não conseguiam chegar por não ter acesso a esse tipo de informação ou por não ter esse empenho em estudar. Então, o Andrew, na verdade, ele prova que é de extrema importância o conhecimento na área para que você vá agregando. Então, ele chega a níveis de preço que os concorrentes não conseguiam nem próximo, né? Nem passar próximo. Por quê? Por já iniciar, de certa forma, um sistema robusto de contabilidade gerencial e de gerenciamento dos seus custos, né? Aí depois no início do século XX a gente começa a ter as grandes empresas já empenhadas nisso. Então a gente, por exemplo, temos a DuPont, General Motors, que expandem o foco da contabilidade gerencial além da contabilidade de custos. Então, no início do século XX, a contabilidade gerencial sai desse foco em custos e começa a assumir patamares mais interessantes, né? Patamares mais importantes dentro de um negócio, né? E aí a ideia aqui também, ao mesmo tempo, meio que provar para Adam Smith, que é o grande defensor de que a economia ela é regulada, ela é controlada pela mão invisível, né? E na verdade não, na verdade o que as empresas veem com a contabilidade gerencial é dizer, não, nós podemos, de certa forma, atuar mais ativamente na economia, baixando o preço, reduzindo o custo, trazendo volume, trazendo escala, através do bom gerenciamento dos nossos processos, né? Então essas empresas aí que começam a integrar custos com gerenciamento, começam a ter medição de desempenho interessante, começa a olhar para suas unidades organizacionais de forma separada, a analisar a margem de cada uma e todas essas situações e informações. Então, por exemplo, uma grande indústria automotiva consegue comparar o custo do desempenho de produzir, por exemplo, uma caixa de câmbio em relação a comprar de terceiro. Então, se inicia também terceirização de processos, contratação de serviços, aquela famosa decisão comprar ou terceirizar, né? Integrar para frente, integrar para trás, enfim, várias decisões que são relevantes aí, né? Então a gente tem uma grande inovação nesse começo,
do século XIX, e aí, mas aí depois ela sofre meio que um período de baixa contabilidade gerencial, né? Porque na verdade novamente o interesse das empresas se voltam para as auditorias, para a contabilidade financeira como um todo. A gente tem a crise da Bolsa de 29, a gente tem vários fatores que se tornam importantes para isso, o próprio nascimento da auditoria como ciência. E aí é interessante porque você analisa o movimento, a gente está puxando aqui um pouquinho de história, né? Então vamos aqui um pouquinho de história, né? História da contabilidade gerencial. Opa, história. Então a gente tem aí século XIX, esse início, né? Depois ela tem um declínio, e em 1970 já, que nós temos? Vamos lá, vamos só entender um pouquinho desse período, que é um período interessante. Então, que inclusive você tem outras ciências nascendo nesse período, por exemplo, o estudo da área logística, ele vem aí nesse período, de certa forma, crescendo também. Por quê? Porque a gente tem uma mudança no mundo, a gente tem uma alteração muito significativa na questão de produção. Então, anos 50, 70, as empresas começam a se voltar um pouco mais para a área do marketing, e entendendo o marketing como um grande responsável aí por atender a necessidade, por entender a necessidade, por satisfazer um desejo, né, na necessidade do cliente gera um desejo, e as empresas e os responsáveis de marketing começam a gerar o quê? Os gestores de marketing começam a gerar demanda para isso. Então, eu tenho uma necessidade, o cliente tem uma necessidade, o cliente tem um desejo, eu preciso criar uma demanda por isso. Então, se surge, ganha-se força, surge não, mas ganha essa força nesse período, onde o consumidor não quer mais comprar simplesmente algo que foi fabricado, né? Só porque você fabricou carro preto, Ford, famoso Ford T, né? Que vem lá do Henry Ford, que tem uma importância absurda, né? Na história aí do desenvolvimento econômico do mundo, não só dos Estados Unidos naquele período. Mas, na verdade, você tem outros motivos. Então, o consumidor eu não quero mais carro preto, eu quero carro branco, eu quero carro vermelho, eu quero carro azul, eu quero carro verde, eu quero carro amarelo, eu quero carro branco com rodas de liga leve, com ar-condicionado, com aquecimento, enfim, um N coisas. Eu não tenho recursos econômicos para isso, mas eu tenho recurso econômico para um carro branco básico. E hoje a gente tem muitas alterações aí de modelos. Então tudo isso começa meio que nos anos 50 e 70, quando se começa a reconhecer a força do consumidor. Quando o consumidor começa a ditar para as empresas, olha, nós não queremos mais só isso, nós queremos algo mais, nós queremos algo além, né? Então nós temos necessidade, nós temos desejo e nós começamos a ter poder aquisitivo. Né? Nós começamos a ter poder aquisitivo e nós queremos que você produza produtos que nos interesse, que nos traga, que nos satisfaça, né? Então esse é o foco, né? Então olha só, isso junto com isso, só um parênteses, a área de logística começa a crescer, falando a logística como ciência se desenvolve. Por quê? Porque o consumidor engajado dessa forma exige mais da empresa. Então você não consegue mais comprar só de um fornecedor. Você tem que ter N fornecedores, você tem que avaliar qual é o melhor fornecedor, você tem que avaliar qual é o melhor produto, qual é o melhor custo. Então se junta tudo, e a contabilidade gerencial, nesse período de 70, que está marcado aqui, ela vem com um crescimento muito interessante, né? Puxado também por isso. Então, resumo aí, a história da contabilidade gerencial ilustra que as inovações na prática dela foram e continuam a ser orientadas pela necessidade de informações novas à medida que as empresas se tornam mais complexas, as tecnologias mudam e novos concorrentes surgem. Então, você tem um crescimento de concorrência significativo nesse período, você tem uma puxada aí interessante, há um fator interessante nessa época, né, onde a gente tinha ainda anos 50, um pouco o Fordismo como modelo, mas as indústrias japonesas chegam também, né? Então você tem o toyotismo, você tem uma diferença. Então, por exemplo, a indústria automotiva japonesa vem com toda a sua força e é muito significativa. Você tem veículos de altíssima qualidade, conforto, etc., e preços acessíveis ao consumidor. Então ela consegue juntar tudo isso
e abrir concorrência para o mundo, né? E chamar as indústrias europeias e americanas para briga aí, americanas, né? Para briga nesse mercado. Então, entenda uma coisa, então você começa a ter toda uma virada no mundo a gente já começa a meio que falar um pouquinho de globalização e tal, nesse período aí, anos 70, 70, 80 mais ou menos, e também você tem então várias alterações, né? O Brasil ainda é um pouco distante disso, o Brasil ainda é muito forte na indústria nacional, na verdade o Brasil se industrializando nesse período, mas também com essa importância, mas o fato é que a contabilidade gerencial se torna essencial nesse momento, porque ela vem junto, ela precisa acompanhar esse desenvolvimento, esse desafio. Por quê? Por quê? Porque você tem maior concorrência, porque você tem maior número de fornecedores, clientes mais exigentes, produtos diversificados, ciclo de vida de produtos cada vez diminuindo, né? Então o cliente, o que satisfaz ele hoje não satisfaz mais amanhã, ele quer algo novo, ele precisa de algo novo. Então as indústrias precisam trazer, as empresas precisam trazer isso para eles. Então a gente está falando aqui de um fundo histórico bastante interessante. Então, o que é importante nesse momento? Controlar e reduzir custos é importante, porque os sistemas de custeio, eles pediam isso, né? Então, o controle de custos vem com muita força nesse período, com uma grande importância. Então, as organizações ganhavam vantagem de escala e da diversificação, então produziam em alta escala, mas produzir com certo grau de customização. Você tem inovações na área de marketing, você tem inovações na área de logística, na administração em geral, então ocorre uma evolução por conta de um comportamento diferente do consumidor, por conta de uma geração que está surgindo com novas ideias, com criatividade, com busca por algo mais, enfim. Então você tem todo esse contexto. Então a vantagem competitiva mudou para quão bem uma empresa desdobrava e gerenciava seus ativos, principalmente intangíveis. Então você tem outro fato interessante que a gente observa aqui, é que você tem as grandes marcas começam a aparecer, né? A contabilidade até então não reconhecia o valor de uma marca no balanço e ela começa também a evoluir nesse sentido. Então, porque as grandes marcas começam a aparecer com seus ativos intangíveis muito consideráveis. Então, você pega, por exemplo, hoje Google, Apple, qual que é o grande força, por exemplo, da Google, né? O grande ativo da Google é sua marca, né? O grande ativo da Apple é sua marca. O maior, você pegar o balanço lá, vai ser o maior valor de capital, com certeza que essa empresa vai ter, o maior percentual vai estar nesse grupo, né? Nesse grupo intangível, com foco na marca. Então você vê que é uma mudança, né, que não parou de acontecer, que ela vem ganhando força e ela continua e provavelmente ela vai continuar, nós vamos continuar evoluindo nessa direção, né, onde o valor maior da empresa vai estar no seu intangível, onde os desafios de custeio vão estar cada vez mais complexos e a necessidade de você ter ajustes e ao mesmo tempo ganhar mercado com baixo custo, sem dúvida nenhuma, vai trazer bastante trabalho e bastante demanda para a área de contabilidade gerencial, né? Então, a vantagem competitiva mudou para quanto uma empresa se desdobra e gerencia seus ativos, o seu relacionamento com clientes, sua qualidade de processo, sua inovação e especificamente o seu time, né, os seus colaboradores. Então, os ativos intangíveis aqui, ele engloba tudo isso, né? Relação com o cliente, marca, qualidade, inovação e funcionários, né, ou os colaboradores. Então, novos sistemas de custo e de gestão emergem a partir disso, né? Então, nos anos 70, aí, o que a gente tem, né? Um foco nos intangíveis da empresa, né? Por quê? Porque se torna fundamental gerenciar todos esses fatores aí. Então, a contabilidade gerencial, ela vem justamente para somar e para ser suporte nesse sentido e ferramenta fundamental, né? Então, tem uma definição de contabilidade gerencial que diz assim, ó, contabilidade gerencial é uma profissão que envolve parceria na tomada de decisão gerencial, envolve planejamento e sistemas de administração de desempenho, fornecendo expertise na preparação de relatórios financeiros e controle para orientar a administração na formulação e implementação de uma estratégia em uma organização. Ou seja, é uma profissão, não é somente um processo, é uma profissão, não é somente uma área da ciência contábil, que tem o foco diretamente na tomada de decisão,
que envolve planejar, que envolve sistema, que envolve pessoas, que envolve trazer expertise, que envolve trazer know-how em ganho de conhecimento, então gerir conhecimento, trazer conhecimento, agregar conhecimento à empresa. Então as empresas começam a entender a diferença entre valor econômico e valor econômico monetário, com valor, com construção de marca, com construção de nome, com valor direcionado aos seus colaboradores, ao cliente surge o conceito de cliente interno, enfim. Várias situações que trazem aí uma grande importância à contabilidade gerencial. E no foco da contabilidade gerencial está, claro, a estratégia da empresa. Então, a estratégia de um negócio. Então, se torna fundamental conhecer, entender e vivenciar essa estratégia. Então, a estratégia ela diz respeito a uma organização que faz escolhas sobre o que fará e também sobre o que não vai fazer. Então, quando eu penso em estratégia, é o que eu quero e o que eu não quero enquanto organização. Então, no mais alto nível, lá na direção, nós temos um planejamento estratégico, né? Então, você tem lá 3 níveis, né? Quem estuda planejamento sabe, né? Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. No planejamento estratégico, onde você tem os cabeças da empresa, né? O time de gestores, os gerentes, os sócios, os proprietários, muitas vezes, das empresas, onde as decisões são tomadas, onde o que fazer e o que não fazer. Então, quem está ali precisa ser alimentado com que tipo de informação da contabilidade gerencial? Informação de mercado, informação de desempenho, com informação de mercado versus desempenho. Então, com cruzamento dessas informações, com análises, com interpretações dessas informações, para que as decisões sejam tomadas. Com orçamentos, com prospecção, com medidas que aconteceram, retrospectivas e prospectivas e futuras, né? Enfim, quem tá nessa linha de frente do planejamento, da tomada de decisão, precisa disso. Segundo nível, o planejamento tático, onde você tem o quê? Coordenadores, supervisores, pessoas que vão, de certa forma, construir planos para executar o que foi decidido aqui em cima no ponto de vista estratégico, né? Então, que tipo de informação essas pessoas precisam? Relatórios internos de desempenho, relatórios financeiros, relatórios de despesas financeiras, relatórios de despesas de departamento, que são fundamentais à tomada de decisão e à construção de planos operacionais. E no terceiro nível nós temos os planos operacionais, né? Então, estratégico, tático, o terceiro nível é o plano operacional, que não é que todos têm a sua devida importância, mas um plano operacional, que tipo de informação que vai ser relevante aí para esse grupo que a contabilidade gerencial vem trazer? Informações de custo, informação de nível de produtividade ótimo, né? Otimização de nível de produtividade, desempenho, relatórios a empresa faz, por exemplo, distribuição de lucros, né? Então, relatório de lucro, da lucratividade da empresa, qual é a expectativa desse funcionário em função do trabalho dele que ele possa vir a receber aí no final do ano, como uma bonificação, um valor extra, enfim, são informações que ganham uma importância primordial, né? Então, vamos aqui para os nossos tópicos, né? Então, planos estratégico, tático e operacional. Então, a gente tem esse nível aí dentro da questão estratégica. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Que nesses 3 níveis, de qualquer forma, a empresa precisa da contabilidade gerencial, porque ela vai fornecer informações relevantes para cada nível de planejamento de um negócio, né? Então, os detalhes sobre como fazer um plano estratégico, o tipo de informação e análise que os estrategistas usam para selecionar a melhor estratégia para um negócio são muitas vezes obtidos por meio da contabilidade gerencial, né? Então, à medida que a estratégia é executada, ela também é medida. E como que isso é possível? A informação contábil gerencial vai fornecendo feedback. Então, por exemplo, vocês tomaram a decisão de atingir esse mercado aqui e esse não, né? Então, olha o desempenho desse mercado está sendo X. Olha o desempenho, se você tivesse pensado nesse outro mercado, poderia ter tido esse desempenho, era possível atender a custos interessantes. Então, ela vai dando esse feedback e geralmente rápido, né? A rapidez aqui depende, claro, de quem opera o sistema contábil gerencial, né? De quem está à frente desse sistema. Se ele demora muito, acaba tendo uma informação vencida. Então, tem tudo isso também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho
possibilidades e muitas ferramentas de gestão contábil, gerencial, né, da contabilidade gerencial, eu preciso entender que eu tenho que ter uma certa velocidade, né? Que o grande valor aqui da informação contábil, gente, é a tal da temporalidade, né? Quanto tempo eu demoro, quanto tempo eu levo para poder trazer essa informação. Então, isso é um fato assim, de extrema importância, né? Por quê? Porque ela tem condição, sim, de fornecer esse feedback de desempenho. Mas o tempo aí, ele se torna chave nesse processo todo. Então, a gente pode visualizar esse processo de execução de estratégia através de lentes do ciclo, né? Planejar, fazer, checar, agir, o famoso PDCA, né? Que foi desenvolvido para melhorar a qualidade de produtos e processos, mas ao mesmo tempo pode ser utilizado hoje no processamento de informações. Então, rapidinho, fazer um quadro aqui comparativo entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Então, fazer um comparativo aqui só para a gente entender, né? Para finalizar aqui também o nosso vídeo. Então, vamos lá. Financeira versus gerencial. Então, quais são, assim, lado a lado, quais são as diferenças, né? Então, uma das diferenças aqui está na clientela, está no stakeholder, né? Então, na contabilidade financeira, quem é? É o externo, né? O acionista, o credor, a autoridade tributária, é o fisco, é o governo de um modo geral que cobra os impostos da empresa. Então, ele é um usuário da contabilidade externa. Da contabilidade gerencial, é interna. São funcionários, administradores, executivos, pessoas que estão na linha de frente em cada nível de planejamento, no estratégico, no tático e no operacional. Então, você vê como ela se vincula, né? O propósito da contabilidade financeira é reportar o desempenho passado a partes externas, né? Contato com proprietários e credores, com o mercado, com a matriz, se é o caso, se a empresa é uma filial e vice-versa, né? Os famosos grupos de interesse ou os stakeholders, né? A contabilidade gerencial é informar decisões internas que foi tomada por funcionários e por gerentes, dar feedback e controle sobre esse desempenho em função dessa decisão, fazer esse contato com proprietários, com credores da empresa. Então o propósito mais voltado ao público interno, né? Em termos de tempo, a temporalidade da financeira é uma temporalidade histórica, né? Eu avalio o histórico. Da gerencial é uma temporalidade atual, ela é atual e orientada para o futuro. Faz uso da contabilidade financeira no sentido de ir lá, pegar os relatórios e analisar e prospectar a partir desses relatórios, mas ao mesmo tempo tem um foco principalmente orientado para o futuro. Então, o próprio processo de orçamento, se você pega, o que é o orçamento? O orçamento é predizer o futuro, né? É uma prospecção do futuro. Então, a contabilidade gerencial entra aí importante nesse sentido. Restrições, então cada uma tem suas restrições. Então, por exemplo, a contabilidade financeira, ela é regulamentada, ela é dirigida por regras e princípios fundamentais de contabilidade, por autoridades governamentais, e é assim que ela tem que ser, CPC, IFRS, já falei, né, CVM, etc., Banco Central e todos esses órgãos reguladores aí, a Receita Federal, são órgãos que regulam a contabilidade financeira, a forma como os demonstrações você tem CPCs, né, de apresentação de demonstrações financeiras. Então, todo esse cuidado é importante. Então, ela é toda normatizada, é a palavra, tá? As restrições na contabilidade gerencial não são muitas, né? As restrições são internas. Então, é a informação que interessa, a informação que é importante. Lembrando que os princípios contábeis não podem ser abandonados, né? Então, por isso que você vai para a disciplina de contabilidade de custos dentro do estudo da contabilidade gerencial. Custos é uma área, né? Você estuda os princípios contábeis, você tem que estar com ele debaixo do braço. Você vai fazer uma absorção, o que a absorção é? A absorção é um sistema de custeio que satisfaz o fisco, né? Que satisfaz a normatização contábil. Então, eu tenho que fazer uso, sim, disso, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma maior flexibilidade para o tipo de informação e para o contexto que eu tenho na empresa ou no meu negócio, né? A natureza da informação na contabilidade financeira, ela é objetiva, auditável, consistente e precisa. Então, ela tem que ser objetiva, não cabe subjetividade, né? Você tem a convenção da objetividade, o contador tem que ser objetivo, a informação tem que ser possível de ser auditada por uma auditoria externa. Tem que ter um grau total, né, 100% de confiança
consistência e precisão. Na contabilidade gerencial, ela pode ser mais subjetiva e sujeita a juízo de valor, mas ela tem que ser válida, relevante e acurada. Como assim sujeita a juízo de valor? Quer dizer, é impossível você falar que o elemento humano não caiba aí, né? Então não tem como falar, ó, está 100% isento do elemento humano, porque tem um ser humano que está cuidando ou que está tomando decisão nesse sistema de informação. Então, ela tem, por não ter todo esse contexto de normatização, pode sim ter esse tipo de viés. Então, por exemplo, dois contadores com ampla competência em contabilidade de custos gerencial pode olhar para o mesmo relatório e ter perspectivas diferentes. Então, vai depender muito, né? Então, onde que se ganha? Qual que é o ganho aí? É na análise, na discussão e no debate que vai trazer uma decisão mais assertiva, mas sempre tem essa possível subjetividade, né? O tipo de informação na contabilidade financeira é somente para mensuração financeira, né? Para você anotar desempenho financeiro e econômico da empresa. Na gerencial, eu posso ter outros tipos, né? Eu posso ter uma mensuração física, operacional dos processos, tecnologia, fornecedores, competidores, desempenho de mercado, desempenho de vendas, desempenho de time de marketing, desempenho de time de produção, desempenho da área logística, desempenho da área do RH em contratações, enfim, rotatividade de funcionários, são muitas, é um espectro grande de informações que com interesse sempre no quê? Sempre atender o público interno do negócio. Então essa é uma característica. E para fechar o escopo, né? O escopo de cada uma, o escopo da contabilidade financeira é mais agregado, ou muito agregado, né? Porque reporta toda a empresa. E a da contabilidade gerencial é mais desagregado, porque informa as decisões e ações mais locais, ou seja, vai acabar tendo um foco aí, principalmente nas informações e ações locais, certo? Então, pessoal, a gente nota aí, importante sempre falar e comentar das diferenças. Então, a contabilidade gerencial qualquer empresa pode ter, tá? Muitas vezes fala assim, minha empresa é pequena, não tem como ter um sistema de gerenciamento tão robusto, tão amplo. Você não precisa ter um sistema de gerenciamento tão robusto, tão amplo. Você precisa ter um sistema de gerenciamento que satisfaça a sua necessidade. Então, o que eu preciso saber? Que tipo de relatório eu preciso ter? Desempenho de venda, meu custo, como que eu formo meu preço, onde que eu consigo chegar? Tudo isso na verdade, é alimentado pela contabilidade gerencial. E a contabilidade financeira, muitas vezes, dos pequenos negócios, é executada por escritórios contábeis terceirizados com competência para isso. Então, muitas vezes, não cabe ao gestor da empresa realizar isso, se ele não for contador, com certeza não mesmo, né? Ele deve terceirizar esse serviço para um escritório contábil, onde ele vai receber lá relatórios e falando um pouquinho aí da contabilidade consultiva, né, que é o contador se propondo a estar próximo do gestor, próximo do proprietário do negócio, também você vai ter essa importância da contabilidade financeira. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial, que usa como ferramenta a contabilidade de custos, tem N funções de um negócio. E todas elas podem ser adequadas, todas elas podem ser customizadas, personalizadas, de acordo com a necessidade de cada negócio. Então, esse com certeza é um diferencial da contabilidade gerencial. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido aí a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo aí com outros colegas, com colegas de negócio aí que você tem, ou na sua faculdade, no seu curso aí que você faz, tá bom? E curtir o nosso canal, ativar o lembrete para receber atualizações. Todo dia a gente tem postado conteúdo de muita qualidade, com foco na simplicidade, para que a gente possa aí crescer no conhecimento da informação contábil. Fechou? Então, abraço e espero que você goste desse vídeo e assista os próximos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!